Meninas, a paz do Senhor Jesus, missionária Nani aqui, sextou. Vamos continuar abordando nossos temas. O tema de hoje, o tema da semana, o papel da mulher cristã na promoção da paz e justiça social, amém? Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu caderno, vamos para as anotações, vamos para a meditação. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, amém? Vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Neemias foi profundamente tocado quando ouviu sobre o estado calamitoso de Jerusalém. Apesar de haver alcançado uma posição de influência no palácio do rei persa Artaxerxes, Neemias considerou os luxos do palácio desprezíveis em comparação com as promessas de Deus. E como a rainha Esther, Neemias provavelmente acreditou que havia sido colocado no palácio para a conjuntura com esta. Como copeiro do rei, pediu em espírito de oração, mas com ousadia, a permissão do soberano persa para regressar a Jerusalém e reconstituir os muros da cidade. Aqui vai falar a respeito de um homem que se compadeceu ao ver que a cidade dos seus pais estavam em calamidade, estavam passando dificuldades, o povo estava sofrendo, passando dificuldades. E ele se comoveu e ele se entristeceu. E a Bíblia vai nos falar que o rei percebeu no semblante de Neemias, como copeiro, que ele estava triste e perguntou para Neemias: por que está triste? O que você quer? E o rei perguntou para Neemias o que ele queria. E Neemias orou a Deus, pedindo uma estratégia, pedindo para Deus, tocar sobre o coração do rei, porque o Neemias não poderia sair da presença do rei, porque ele trabalhava para o rei. Então Neemias ele pediu para o rei, pediu com sabedoria para que o rei permitisse que ele fosse até a cidade para poder ajudar e resgatar o seu povo. E assim o rei permitiu, e assim começa a história de Neemias, amém? O livro de Neemias registra não apenas a reconstrução material dos muros, mas também a reconstrução espiritual do povo de Jerusalém. Por quê? Porque o sentido da história diz que ele reconstruiu os muros, mas ele também orou, também falou do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam vivendo naquela situação há muitos anos. Eles não tinham mais perspectiva de vida, então eles se acostumaram a viver na miséria, se acostumaram e colocaram, abriram uma chave na cabeça deles, que era aquela vida que eles tinham que ter. Então eles desistiram da fé, eles se entristeceram e começaram a viver como se aquilo fosse normal. Então Neemias ele começou a implantar, começou a ativar novamente a fé do povo, começou a orar junto com o povo. Então ele, além de ter sido uma pessoa que se compadeceu pelo povo, ele também foi uma ferramenta que instruiu o pessoal a voltar a orar, voltar a andar na presença do Senhor. Ele foi um líder, na verdade, um líder espiritual. A construção dos muros. Por que teria que ter uma construção dos muros? Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida, numa região onde o estado dos muros da cidade era visto como uma indicação de força dos deuses, ou seja, a cidade que não tinha muros era como se estivesse desprotegida. E aí por conta disso, Jerusalém levou a desprezar a cidade por conta de não ter muros, uma cidade desprotegida, uma cidade onde não tinha recursos, não tinha muros. Então a importância do muro naquela época, na história de Neemias, era uma cidade desprotegida, ou seja, as pessoas passaram a não crer mais no Deus de Israel por conta da cidade ter caído, por conta das pessoas estar passando por tantas dificuldades, Então o povo parou de acreditar em Deus, o povo parou de orar a Deus. E o Neemias foi até aquela cidade para reconstruir os muros. E Deus enviou os recursos, Deus enviou sabedoria, Deus enviou tudo aquilo que ele necessitava, porque ele não tinha nenhum recurso. O único recurso que Neemias tinha era a oração e a sabedoria de Deus. E ele buscou em oração a sabedoria e Deus lhe entregou todos os recursos. Mas não pense que foi fácil, Tudo que nós fazemos em prol da obra do Senhor, tem os levantes, tem as pessoas para caluniar, tem as pessoas para se levantar e falar coisas para te desanimar. A Bíblia também vai falar que os inimigos de Neemias tentaram desanimar o povo, apontando para a imensa tarefa diante deles, para a fragilidade dos judeus, chamando-os de fraco. Ou seja, o povo disse para eles que eles nunca iam conseguir levantar aqueles muros.
O povo desacreditou e tentou colocar, os inimigos de Neemias tentaram colocar na cabeça do povo que eles eram fracos. E Neemias deposita suas esperanças no Deus que ouve e julga. Ao pedir para Deus julgar seus inimigos sem retidão espiritual e não patriotismo. Os inimigos do povo de Deus eram inimigos de Deus. A Bíblia fala que Sambalate, Tobias e Gesem, eles eram os inimigos de Neemias, eram as pessoas que estavam contra o levantamento do muro. Essas pessoas, elas eram governadores, né? Pessoas importantes, ou seja, eles não queriam que o povo prosperasse, eles queriam continuar vendo o povo naquela miséria, porque não tinha lucro para eles ver o povo prosperar. Você entende a situação? Você está entendendo onde eu quero chegar? Quero dizer para você que Deus levantou uma pessoa que não tinha necessidade alguma, ele vivia no luxo, ele trabalhava dentro do palácio do rei, né? Ele era copeiro, vivia ali no luxo, tinha tudo de bom, e mesmo assim ele conseguiu ver a necessidade do povo, ele conseguiu se compadecer pelo povo, né? E para ele aqueles luxos, aquelas riquezas não era nada perto, né? Perto de estar na promessa de Deus, perto daquilo que Deus prometeu. E ele entende que não tem como você comer do bom e do melhor, viver numa vida boa e saber que teu irmão, teu próximo está precisando de qualquer coisa, né? E mesmo que você não tenha esse recurso, Deus dá a sabedoria aqui da oração para que você possa pedir uma estratégia, pedir os recursos. Neemias, ele não tinha nada, ele não tinha recurso nem para entrar naquela cidade, porque para entrar na cidade ele precisava da autorização, que o rei deixasse cartas para ele poder passar pelos portões, para poder adentrar naquela cidade. E ele passou por muitos processos, adversidades, muitas perseguições, muitas pessoas tentaram parar, mas Neemias ele continuou e ele venceu e trouxe a paz para aquela cidade. Ele voltou a trazer a fé no coração daquelas pessoas. Ele conseguiu levantar pessoas para construir aquele muro. A jornada de fé é uma mistura equilibrada de oração e ação. Neemias apresentou seu pedido ao rei, orou e montou um guarda para vigiar as obras. Também exortou o povo dizendo: lembrai-vos do Senhor e pelejai. A posição dos inimigos e as guerras espirituais são inevitáveis quando estamos realizando um trabalho para Deus. As táticas de Satanás apresentadas em Neemias são zombaria, maledicência, oposição interna e externa, opressão e o perigo físico. Neemias combateu essas táticas com oração contínua, determinação e sabedoria, uma vida de retidão. O povo de Deus em todas as épocas deve seguir o seu exemplo. Então, como foi dito aqui, houve as dificuldades, houve as perseguições, houve aquelas pessoas dizendo que o povo era fraco, mas Neemias ele venceu, ele trouxe paz para aquela cidade onde reinava dor, tristeza e onde o povo passava dificuldades. Então, o Espírito Santo está nos chamando nessa hora para se levantar. Ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho condições. O Espírito Santo está trazendo a condição para você, para que você possa olhar para outras pessoas. Talvez até mesmo que você não tenha condições, às vezes você não está na posição de Neemias, né? Uma posição boa, mas Deus está trazendo uma estratégia para você poder ganhar recurso para você e trazer o recurso para outras pessoas necessitadas. Então toma posse dessa palavra. Gostaria que você meditasse no livro de Neemias, porque o livro de Neemias ele vai trazer a história completa para você entender. Aqui foi só um pedacinho do resumo, foi parte que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para trazer para você, para que você possa ser levantado como Neemias na vida de outras pessoas, para que você possa entender que as dificuldades vêm, as calúnias vêm, o impedimento vem, mas que quando você ora, quando você anda conforme os conselhos de Deus, você vence, amém? E você traz a paz. Então receba paz, receba recurso da parte do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, amém? Toma posse dessas verdades. Beijo no seu coração.